Sejam bem-vindos, ouvintes do Mas e Si, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com direito. Aqui quem fala, como você sabe, é o David Ribeiro e é sempre uma grande satisfação estar aqui com você em mais esse episódio do Mais e Si. E hoje nós estamos aqui para falar de algo de extrema importância e que é uma fratura que a gente tem na nossa formação enquanto Estado, que é a promessa constitucional e, ao mesmo tempo, a crise da democracia. E para a gente dialogar sobre esse tema, já trazendo aqui de imediato, que nós estamos aqui trazendo um furo, porque nós estamos adiantando o lançamento de um livro que vai sair no mês de agosto. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos, com o professor Daniel Capec, para nos ajudar a refletir um pouco sobre esse tema, que é muito importante, principalmente para quem é do direito, da ciência política e por aí vai. Daniel, é uma satisfação muito grande ter você aqui. A gente foi adiando esses episódios até que chegou, né, o momento agora, e principalmente o momento oportuno que é agora o lançamento desse livro seu aí, né? Olá, David, um prazer. Olá, ouvinte, né? Um prazer estar aqui com você, fico muito feliz. Sou ouvinte também do podcast e é uma honra estar aqui, poder conversar, compartilhar algumas ideias. É isso aí, Daniel. Ô, Daniel, é a primeira vez que você vem aqui. Eu queria que você fizesse algo agora, que é se apresentar para os ouvintes e para as ouvintes. Quem é o professor Daniel Capec e como que ele está inserido nessa discussão aí de promessa constitucional e crise da democracia, né? Porque é um mundo de coisa que tem dentro desses dois polos aqui, né? Perfeito. Bom, meu nome é Daniel Capec, como você adiantou. Eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo na Faculdade Nacional de Direito do UFRJ. E esses são temas que eu venho pesquisando já há alguns anos, né? Eu coordeno dois grupos lá na UFRJ. Um é o grupo de pesquisa em Constituição, Democracia e Crise, que eu coordeno desde 2018, e o outro é o Laboratório de Estudos em Direito, Tecnologia e Inovação, o LEDIT, que eu coordeno com o professor Carlos Bolonha desde o ano passado. E a discussão sobre promessa constitucional e crise democrática, que é o livro que eu estou lançando, a gente vai ter um lançamento em agosto, né, numa livraria aqui no Rio, e vai ter um na UFMG também, no dia 29 de agosto. É Ué, organizado por... maravilha. Mas já está à venda no site da editora. Quem quiser comprar, já pode comprar. Esse foi o tema da minha tese de doutorado, que eu fiz em Direito Público na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esses são temas que eu acho que além de serem temas acadêmicos para mim, são temas da nossa geração, né, David? Com Nós somos a certeza. geração que fez faculdade no momento em que a democracia brasileira estava repleta de expectativas, né? A gente tinha a impressão que as coisas finalmente iam dar certo, e subitamente nós caímos assim do salto, e ainda não temos certeza se estamos caindo ainda ou se já estamos numa fase de conseguir levantar. E aqui, gente, ó, soltando aqui para vocês aqui, ó, o livro dele tem dois prefácios, né? Um feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso e outro pelo Rodrigo Brandão. E a apresentação, nada mais, nada menos que o Sérgio Abranches. Então, assim, você já vê a importância do livro que o professor Daniel Capec vai lançar. Já está disponível aí. Recomendo que vocês comprem, porque, né, Daniel, a gente está aqui num período aqui de uma hora e meia, discutindo sobre os principais discussões sobre livros, algumas vezes até indo um pouco além do que as discussões transcendem um pouco a própria lógica da obra, né? Mas nada substitui a possibilidade de ler a obra do professor Daniel Capec. Então, já aproveita a oportunidade de pedir para você ter acesso a essa obra e também saiba que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de R$ 2, você nos ajuda a manter e aperfeiçoar. O seu apoio é fundamental para que a gente possa continuar a desenvolver esse trabalho aqui, que dá muito trabalho, muito. Não é pouco trabalho. A gente tem que editar, a gente tem que distribuir, fazer os cortes para tudo para divulgar e toma um tempo razoável do nosso tempo que a gente faz por amor, porque a gente gosta do conhecimento, a gente enquanto professor, essa é uma forma que eu tenho, Daniel, principalmente para estar atualizado sobre os temas, né? O tempo todo, me permitindo essa oportunidade de me atualizar. E aí, se você não tem também a condição de apoiar nesse primeiro momento, você pode fazer o que você sempre faz. Você vai pegar esse podcast aqui e vai lá no Instagram, vai curtir, vai compartilhar no Twitter, em qualquer rede social que você nos siga aí. E também eu vou pedir para você dar 5 estrelas lá no Spotify ou qualquer tipo de streaming ou tocador de podcast que você escute, porque isso nos permite ter um maior alcance justamente sobre as discussões que a gente tem aqui. E claro, depois dessa trajetória toda que a gente fez aqui, você pode ir lá e apertar o play e continuar escutando a gente.
Então, Daniel, feito esse jabá aqui, nós podemos começar. Eu gosto sempre de começar pelo título. A gente já lembra lá da professora do ensino médio, né? O título é o último, porque ele é o mais importante do que a gente faz. E eu queria chamar a atenção para você aqui, que em seu livro você adota duas propostas, né? A ideia de uma promessa constitucional e, ao mesmo tempo, essa ideia de crise. São tensões que existem dentro da ideia de constitucionalismo, né? No caso aqui, especificamente no Brasil. Para uma pessoa que nunca se deparou com esses termos, o que significa essa promessa em uma Constituição e como a falha pode levar a uma crise democrática? Perfeito. É uma excelente pergunta, David. Acho que me ajuda muito a expor minhas ideias, né? A ideia de promessa democrática, ela é uma forma de explicar como uma ordem constitucional ela é fundada e como ela se legitima no tempo. E aí, talvez, antes de eu falar mais sobre a promessa, fosse interessante eu falar sobre como, geralmente, as teorias constitucionais justificam o surgimento de uma ordem constitucional. E aí, geralmente, a estrutura, né? Por que a gente segue a Constituição? Por que há uma Constituição? Como ela aparece? Geralmente, a estrutura de pensamento que justifica isso, a teoria que justifica isso, é a teoria do poder constituinte. Então, em um determinado momento, o povo, que ninguém sabe muito bem quem é, né? Ninguém nunca viu o povo na rua, embora todos achem que já viram, né? Mas o povo vai e funda uma ordem constitucional, funda uma ordem estatal. A comunidade política cria aquela ordem. E a partir do momento que ele cria essa ordem, que o povo estabelece essa ordem, ele desaparece, né? Ele é algo que eu chamo no trabalho de um soberano provisório, né? O soberano vai lá, cria a ordem constitucional e imediatamente depois ele some. A gente pode pensar em termos muito concretos, se eu quiser colocar isso historicamente, que em 5 de outubro de 1988, quem estava reunido no Congresso era o povo brasileiro através do poder constituinte originário. E logo em seguida, depois que a Constituição foi promulgada, todo aquele poder constituinte originário viraram os representantes ordinários, né, os deputados e senadores do dia a dia. Então, a teoria tradicional é um pouco essa, a ideia de que o povo aparece, ele funda uma ordem, depois ele some, ele é provisório. E ele é meio caprichoso, porque ele pode aparecer de repente, né? Ninguém sabe quando. E a teoria da promessa ela surge um pouco como oposição a isso. A ideia é que o que legitima uma ordem constitucional é uma promessa que os membros da comunidade política fazem uns aos outros de que eles vão viver numa comunidade de livres e iguais. E o que significa ser livre e igual é uma coisa que não é congelada no tempo. Isso se atualiza a partir da disputa política dos agentes, dos grupos, né? Então, sujeitos que estavam invisibilizados, que estavam excluídos no momento da fundação, podem utilizar aquele arcabouço, aquela promessa que foi feita, para postular a sua integração, a sua participação. Não é por outra razão que, por exemplo, uma figura como Frederick Douglass, nos Estados Unidos podia usar uma Constituição feita por homens brancos e escravocratas para defender a libertação das pessoas escravizadas, das pessoas negras escravizadas. Ou até o Luiz Gama, que tinha várias críticas à Constituição de 1824, mas tentava utilizar aquela promessa constitucional para disputar novos sentidos, né? E isso acontece na história do constitucionalismo. Existe sempre uma promessa que é maior do que aquilo que quem criou a Constituição pretendia. Então é sempre mais amplo, né? E é por isso também que novas gerações, novas pessoas podem se apropriar daquilo para enfrentar o seu tempo histórico. Então a ideia da promessa é uma ideia que tenta entender a Constituição como um empreendimento, uma viagem intergeracional que vai ganhando legitimidade, vai se legitimando à medida que as disputas do presente atualizam aquilo que a Constituição significa. É uma promessa, né? Eu pego muito isso de uma leitura muito peculiar e muito específica da teoria de uma autora chamada Hannah Arendt. E a crise democrática, que é a outra parte do título, né? Ela tem a ver com uma percepção ou uma leitura que quando a promessa não é capaz de se atualizar, quando as instituições não são capazes de absorver as demandas, as disputas por direitos que estão acontecendo fora delas, quando o parlamento não é capaz de absorver, quando o judiciário não é capaz de absorver, quando o executivo não é capaz de absorver, a consequência é que a ordem constitucional ela começa a se deslegitimar. Pouco a pouco ela vai se deslegitimando. Isso vai instaurando um cenário de crise, né? Quanto mais as instituições são incapazes de responder a esses processos de atualização, de disputa do texto constitucional, maior é a crise.
E em cenários como o brasileiro, a gente pode até falar mais sobre isso adiante, se você achar pertinente, em que você tem um sistema político absolutamente oligarquizado, controlado por uma elite muito pequena, a crise democrática ela tem um potencial exponencial de crescer, né? Mas eu diria que é isso, a promessa é essa ideia de que a ordem constitucional ela não se legitima porque um povo se reuniu em determinado momento e criou essa ordem, mas porque ela é uma promessa que nós fazemos uns aos outros de que nós vamos ver uma comunidade de livres e iguais. E essa promessa se atualiza no tempo, né? À luz das disputas. E pode incluir cada vez mais pessoas, deve incluir cada vez mais pessoas. Sempre quando eu vou discutir essas questões assim, né? E às vezes eu escuto dentro de sala de aula assim, é uma promessa, né? Mas promessa que nem sempre é cumprida. Aí você tem que explicar a questão da disputa, desses sentidos, né? Até mesmo para demonstrar a própria contradição entre a possibilidade de uma liberdade e igualdade, com o que você vai disputar isso. Eu não estou desconsiderando as questões materiais que vão permitir que uma pessoa tenha mais igualdade ou mais liberdade que outra, né? E aí os alunos ficam assim meio assim no ar, né? Como é que funciona isso e tal. Porque uma coisa é você dizer que todos são iguais perante a lei. E eu até costumo, de tanta ouvir essa pergunta, eu comecei a dar uma resposta dentro da Constituição para eles, assim, né? Porque eu falo, veja bem, lá tá dizendo no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Beleza, eles concordam. Isso é uma igualdade formal, né? Então beleza, uma igualdade formal. Mas veja bem, a própria Constituição, ela reconhece que há desigualdades materiais dentro dessa realidade. Porque se você pega o artigo 5º da Constituição, o artigo 3º da Constituição, ela fala que é objetivo da República Federativa uma sociedade justa, livre e solidária, e ao mesmo tempo ela também fala que deve acabar com todas as formas de discriminação. Ao dizer isso, ela, ao ser normativa, ela também está sendo o quê? Ela está reconhecendo que nessa realidade há desigualdade e há injustiça, né? Então não é tão assim vocês, mas isso é só texto da Constituição. Não é, ali está uma vontade, uma promessa que foi fundada, como você bem disse ali, e que de certa forma vai se aperfeiçoando ao longo da existência da sociedade, dos avanços. Quem imaginar que proteção de dados ia virar direito fundamental até pouco tempo agora, né? Não tinha sentido nenhum, né? Se você pensar 15, 20 anos atrás, ninguém imaginaria. Então ela vai se aperfeiçoando mesmo. E aí, uma outra coisa que você traz aí, quando você fala da possibilidade da promessa constitucional ela falhar, vai trazer um outro conceito que você traz no livro, que é a ideia de populismo autoritário, né? Você poderia explicar melhor o que caracteriza o populismo autoritário e como ele se alimenta, diz que você também já falou aí, dessas descrenças nas instituições democráticas? Uma outra questão importante para fechar a pergunta é justamente se há uma diferença entre o populismo e o populismo autoritário, porque populismo autoritário a gente vê, sobretudo depois desses. Aqui no Brasil, principalmente com o Bolsonaro, a gente vê esse termo ganhando mais relevância e mais protagonismo. Não que não existisse antes, mas a gente começa a ver com mais senso comum, vê mais sim. Não, essa é uma excelente pergunta, David. É o que distingue que é o populismo, né? E é curioso porque a expressão populismo é uma expressão que existe no debate brasileiro há muitos anos, né? Então, nos anos 60, 70, sobretudo, e até nos 80, o populismo ele era muito utilizado para caracterizar a experiência que a gente teve entre 45 e 64, sobretudo para falar da relação de Vargas com os trabalhadores. E era uma coisa lida sobre uma chave de um certo marxismo que via o populismo como um movimento de elite. Então, Vargas era um representante das elites e que manipulava, que utilizava uma classe trabalhadora que não tinha consciência de classe. Sobretudo porque essa classe trabalhadora tinha migrado há pouco tempo da zona rural e não tinha prática política, não tinha experiência política. Depois, essa expressão populismo, ela vai entrar muito num vocabulário econômico no Brasil, né, para se caracterizar, sobretudo de forma crítica, políticas de redistribuição. Hoje o debate usa isso. Se você for ver, o governo Lula tem tomado medidas mais radicais em relação à redistribuição, né? E a taxação de pessoas mais ricas. E isso tem sido classificado por parte da mídia como populismo. E, curiosamente, nos últimos anos, na ciência política, a política comparada e no direito constitucional, o populismo também ganhou uma força teórica, né? Então, o populismo é uma expressão que significa muita coisa. É difícil lidar com ela. Tem autores que justamente por isso evitam. Como eu uso populismo no meu trabalho, né? O que eu quero dizer, o que eu chamo de populismo no meu trabalho?
O populismo ele é justamente a resposta para quando há uma frustração com as promessas não cumpridas da Constituição. Então, quando você tem um cenário em que a Constituição frustra, a ordem democrática frustra as pessoas, e tem um distanciamento maior, muito grande, né, entre o que promete a Constituição e o que praticam as suas instituições, distanciamento, esse espaço, maior é a probabilidade do surgimento do populismo. E o populismo ele surge como um movimento de insatisfação com o Estado, né? O que existe em comum entre as pessoas é uma insatisfação com o Estado. O Estado não está entregando algumas coisas. Diferentes grupos podem estar insatisfeitos com diferentes coisas. Então, o David pode estar insatisfeito com a questão da saúde, eu, Daniel, posso estar insatisfeito com a questão da educação, o Joãozinho pode estar insatisfeito com a questão da segurança pública, e nós podemos ter respostas diferentes para esses problemas. Mas existe algo em comum, né, uma cadeia de equivalência, que é a insatisfação com o Estado. E fala muito bem sobre isso é o Laclau, que é um filósofo argentino. E aí, nós nos reunimos ao redor daquilo que o Laclau chama de um significante vazio, né? Ou seja, nós apostamos, nós empreendemos nossa energia ao redor de alguma coisa, que pode ser a luta contra a corrupção, a luta contra a desigualdade. Eu posso ter uma compreensão do que significa lutar contra a corrupção e você pode ter outra, né? Mas isso aglutina a gente. E esses movimentos eles surgem justamente reivindicando o nome do povo, que é o que legitima a ordem democrática, para reativá-la, né? Para fazer que a ordem democrática se torne mais democrática. E aí, o que diferencia um populismo autoritário de um populismo democrático, né? E nisso eu me separo um pouco do próprio Laclau e de uma parte da literatura que enxerga o populismo como um fenômeno inerentemente autoritário. O que diferenciaria os dois? O populismo democrático são esses movimentos que, por não serem atendidos, por estarem frustrados com a promessa da Constituição, buscam, em primeiro plano, maior inclusão, aumentar o número de pessoas que é considerado parte do povo, né? Então, se determinados grupos estão excluídos da concepção de povo, o populismo democrático quer incluí-los. Essa é uma primeira dimensão. Em um segundo plano, o populismo democrático ele busca tornar as instituições estatais, a disputa por ocupar espaço nas instituições estatais, mais democrático, uma disputa real. Então, tornar as eleições mais competitivas, enfim, criar espaços de participação em que esses grupos excluídos possam participar. O populismo autoritário, por sua vez, é justamente o oposto disso. Ele quer reduzir quem é considerado parte do povo, né? Então, quem é o brasileiro de bem, quem é o brasileiro de verdade, o resto não é brasileiro, são maus brasileiros, são pessoas que não correspondem àquele conceito de povo. E a segunda agenda do populismo autoritário é se perpetuar no poder, sem permitir que haja uma disputa por ocupar os espaços do poder estatal. Então, essas duas coisas caracterizariam o populismo autoritário. Ele surge a partir de uma insatisfação legítima com aquilo que a Constituição ou que a ordem democrática não cumpre, as promessas não cumpridas, mas a agenda dele envolve excluir determinados grupos, diminuir quem está incluído naquela identidade popular, por um lado, e pelo outro, se perpetuar no poder. Então, o bolsonarismo que você mencionou talvez seja um grande exemplo disso. O trumpismo também é um exemplo disso, né? Mas existem vários outros exemplos disso ao redor do mundo, dessa tentativa de, usando instituições democráticas, reivindicar um povo que não existe, né? Excluindo determinadas pessoas dele, por um lado, e de se perpetuar no poder, acabar com a competitividade das eleições, do processo político, esvaziar as instituições de controle, enfim. A ideia é essa um pouco. Isso seria o populismo autoritário, do qual o bolsonarismo é um representante, assim, bem fidedigno da ideia, né? Da percepção teórica. Então a gente percebe, por exemplo, em torno da ideia de populismo, é que ele pode significar tantas coisas, mas ao mesmo tempo ele pode ser um populismo com um sentido assim, vamos dizer, igual você disse, um sentido pejorativo, que é esse populismo autoritário, e pode ser um sentido um pouco mais democrático, que é esse populismo que você trouxe democrático. Então, necessariamente, não quer dizer que quando a gente fala em populismo, nós não estamos falando da mesma coisa. Vai depender do contexto que a gente está aplicando o conceito, né? É da Porque agenda do movimento, né? Se o movimento tem uma intenção de democratizar o Estado e ampliar quem é ouvido, isso é democrático e é reivindicar o nome do povo. Agora, se a ideia é restringir quem é considerado parte do povo e se perpetuar no poder, é autoritário. Eu acho que, na verdade, existe um ponto em comum, e eu fui até criticado por isso já,
que é o seguinte: ambos surgem a partir de uma insatisfação que tem algum grau de realidade, né? Existe uma frustração concreta. O problema é a resposta a essa frustração. E nesse ponto, talvez eu tenha seguido esse caminho de tentar entender o populismo a partir da dinâmica interna da democracia constitucional, porque eu me incomodava muito, David, com uma certa leitura de que o bolsonarismo, por exemplo, era um fenômeno totalmente fabricado, uma coisa do outro mundo, né? E as pessoas que aderiram ao bolsonarismo eram loucas, assim, que não tinham nenhuma conexão com a realidade. Eu tentei entender o bolsonarismo como algo que, embora seja um movimento muito deletério, destrutivo, uma coisa horrível, né? E aí eu não vou economizar nos adjetivos, eu acho que ele se desenvolveu como fruto de uma frustração legítima com a ordem democrática brasileira, né? E com o distanciamento das instituições brasileiras das demandas sociais. Claro que não é só isso, mas isso é um grande fator explicativo. E eu via muito uma certa narrativa que tratava o bolsonarismo como se fosse uma coisa marciana. Um belo dia a gente acordou e isso apareceu. E eu não compartilho dessa visão. Acho que o bolsonarismo, ele em grande parte, é fruto das próprias contradições da nossa ordem constitucional, né? Que é uma ordem constitucional que foi fruto de um processo de muita democratização, de muita inclusão, a ponto de uma figura como o Ailton Krenak fazer um discurso belíssimo na Constituinte, de 87 e 88, mas, ao mesmo tempo, é uma Constituição que foi feita pelo Centrão, né? E que tem elementos oligárquicos muito fortes de perpetuação no poder e que sustentou uma ordem, uma ordem social iníqua, desigual, né, excludente. Embora a gente tenha feito importantes avanços, em alguns termos nós não avançamos quase nada. Um deles é a concentração de renda, né? Em outros nós até tivemos problemas graves, como é o caso da segurança pública, né? Populações periféricas de grandes cidades do Rio de Janeiro, de grandes cidades do Brasil, vivem em situações de tirania em relação ao crime organizado, né? Isso é um fato. E o Estado só aparece lá como um agente de violência. Então há uma frustração com a democracia, e essa frustração acabou sendo galvanizada, acabou sendo capturada por esse movimento populista autoritário, né? Que foi o bolsonarismo, que é o bolsonarismo. Mas existe algo em comum entre os dois populismos, né? Algo que os une, que é essa frustração com as promessas não cumpridas da Constituição. E é interessante você falar disso, que eu já, em certa medida, assim, até para aprofundar um pouco melhor na sua concepção, eu não acredito que esse tipo de populismo autoritário, ele vem do nada, vem de Marte. Não, ele é situado historicamente em função de algum defeito ou alguma contingência que a gente tem no nosso regime democrático. E aí, você coloca bem aí, no primeiro momento, que é justamente diante como é que faz? Das ausências ou não cumprimento das promessas democráticas. Agora, dizer que surgiu do nada, não tem como surgir do nada, né? Isso é algo que, assim, é claro que eu tenho que entender um pouco qual contexto que isso foi dito, mas, assim, se for literalmente isso, é algo como discutir sexo dos anjos. Não tem sentido uma coisa surgir do nada numa sociedade que se forma a partir das relações entre os indivíduos. Eu acho que isso tem a ver um pouco. Eu acho que junho de 2013 também, para muitos autores, é uma coisa que surgiu do nada, é um raio em céu azul, né? Uhum. Com que as pessoas estavam insatisfeitas? E o bolsonarismo, sobretudo para uma literatura que é muito institucionalista e que até o final defendeu que as instituições estavam funcionando, né? Nós todos vimos isso. O bolsonarismo é meio que uma coisa inexplicável, porque a democracia brasileira estava indo bem, né? E você falou uma coisa interessante que eu queria puxar em relação a essa explicação do bolsonarismo. Da maneira que eu expliquei no livro e a maneira que eu entendo, o bolsonarismo ele é a conjunção de dois grupos, assim, né? Em geral. De um lado, uma massa muito grande da sociedade brasileira que estava frustrada com aquilo que a Constituição não cumpriu, com as promessas não cumpridas da Constituição, e aqueles grupos que estavam insatisfeitos com aquilo que a Constituição cumpriu, né? Uma maior igualdade de gênero, racial, enfim, os avanços, proteção de minorias sexuais, os avanços em relação à proteção de determinados grupos, o Estado Social brasileiro, né? Os militares que ficaram muito insatisfeitos com o nosso modelo de transição. Então havia um grupo, um pequeno grupo, ou não tão pequeno assim, de insatisfeitos com aquilo que a Constituição cumpriu. O grande mistério do bolsonarismo é que esse pequeno grupo foi capaz de, insatisfeito com aquilo que a Constituição cumpriu, galvanizar, mobilizar aqueles que estavam insatisfeitos com o que a Constituição não cumpriu. Foi a conjunção desses dois grupos que nos levou à situação que nós vivemos, né? Essa foi um pouco a minha leitura do ponto de vista constitucional.
Então, de certa forma, é como se esse populismo autoritário ele tivesse sido gestado um pouco, ou muito, né, dentro das próprias limitações da democracia que a gente fundou. E aí eu volto um pouco ao que eu falava antes, David, que a ideia de poder constituinte, que vai lá, aparece e funda uma ordem que é toda legítima, porque o povo falou, ela tem dificuldade de explicar isso, né? Se é tudo legítimo, se o povo falou, por que essa ordem está perdendo legitimidade? Por que essa ordem está se destruindo, né? E aí a solução é o povo falar de novo, mas se a solução é o povo falar de novo, o Bolsonaro estava doido para trazer o poder constituinte novamente e criar uma ordem constitucional na qual ele não tivesse o risco de perder o poder. Então, é um pouco assim que as coisas se conectam. E um tema que você traz, e você já tocou aqui na sua fala já, é justamente algo que é estruturante e estrutural do país, que é a questão da desigualdade social. E, pelo que eu entendi, ele é, assim, elemento implícito, imanente à própria lógica que você vai analisar como possibilidade da crise, né? E com essa persistência desses tipos de desigualdades, né, que vai impactar diretamente no modo como as instituições funcionam e na subjetividade dos cidadãos, eu queria saber como que esse dispositivo, se é que a gente pode chamar assim, ele preparou o terreno, por exemplo, você já começou a explicar mais ou menos aí, que é esse populismo autoritário que é o bolsonarismo, sabe? Eu acho que a desigualdade é uma marca da sociedade brasileira, né? E vários autores vão colocar isso, né? Quando a gente vai pegar a literatura sobre a definição de cidadania no Brasil, o grande elemento definidor da cidadania brasileira é uma desigualdade. E sim, autores como José Murilo de Carvalho, que vai falar sobre isso na história da cidadania no Brasil, o Vanderlei Guilherme dos Santos, né, quando ele vai falar de uma cidadania regulada e da desigualdade na cidadania. Se a gente quisesse falar do direito, Marcelo Neves, quando ele fala de sobre-incluídos e subincluídos, Oscar Vilhena Vieira, a discussão racial, a discussão de gênero, né? Então, uma coisa que caracteriza a literatura sobre cidadania no Brasil é essa desigualdade. E a Constituição de 88, embora ela tenha tido uma importância muito grande em melhorar as condições de vida de muitas pessoas, tirar pessoas da condição da miséria, sobretudo depois do Plano Real e nos governos dos anos 2000, né? Você vai ter uma melhora da condição de vida da população mais pobre. Do ponto de vista da concentração de renda, permanece quase intocado. Os dados são basicamente esses, né? Então a gente vai ter um momento na história brasileira de muita desconcentração de renda, de uma redução da concentração de renda, que é durante justamente esse período da República dita populista, entre 46 e 64. E depois disso, com o regime militar, a gente vai ter uma concentração extrema de renda no 1% mais rico. Isso segue quase intocado durante toda a vigência da Constituição de 88, piorando um bocado durante o governo do Temer e do Bolsonaro, né? Dando uma piorada, né? Então a gente tem um modelo de sociedade muito desigual. E a Constituição de 88, o arranjo institucional da Constituição de 88 não foi capaz de mudar essa estrutura. Por outro lado, além da manutenção dessa desigualdade, nós vivemos nos últimos anos uma certa destruição do Estado social, né? O neoliberalismo destruiu ou solapou vários aspectos importantes do Estado social brasileiro. E aí você vai ter uma destruição dos direitos do trabalhador, né? Uma expansão, uma precarização dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. Você vai ter também uma precariedade no sentido da própria vida, né? Discussões de segurança pública, como eu falei antes, né? Uma parcela grande da sociedade brasileira, em regiões periféricas, sobretudo de grandes cidades, vive em um cenário de tirania, ou são tiranizados pelo crime organizado, que hoje até controla serviços públicos, ou pelo próprio Estado, que só se apresenta para essas comunidades a partir da violência, né? Então você tem uma degradação das condições de vida muito grande, né? Ou não melhora também. E esse é um elemento que dificulta a instauração de uma ordem democrática no Brasil, né? Que gera uma frustração muito grande. Enfim, eu não vou ser detalhista aqui com dados, mas, por exemplo, fala-se muito sobre criação de empregos durante o governo Lula, né? O primeiro e o segundo governo Lula.
E esses empregos, embora a gente tenha tido a criação de empregos formais, eles eram muito voláteis, né? As pessoas mudavam muito e eram empregos de um salário mínimo, né? Aí tem a ideia de que teria um reformismo gradual, que aos poucos a gente conseguiria ampliar a igualdade no Brasil, mas não deu tempo, né? Foi gradual demais. E aí, assim, há uma insatisfação, né? Existe também um contingente de pessoas que esperava melhorar de vida e não melhorou. Então, acho que a desigualdade e os elementos que cercam a desigualdade no caso brasileiro, que é muito grande, justificam uma frustração muito grande com a ordem constitucional, com a ordem democrática. É bem interessante esse tipo de questão que você coloca, porque até pouco tempo a gente estava falando também agora aqui de uma ideia de erosão democrática, né? Com Stephen Levitsky, todos esses autores aí. E, no caso, vamos chamar assim de erosão democrática, incluindo isso que você trouxe agora como bolsonarismo, ele não se dá, e principalmente não se dá por questões formais, por uma série de barreiras que a Constituição tem, né? Mas ele tem se operado por aquelas mudanças que a gente vem chamando de mudanças informais, ou que no direito constitucional, Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes vem chamando de mutação constitucional, né? Você poderia detalhar como essas mudanças informais operaram e como esse circuito fechado da Constituição de 88 dificulta essas grandes reformas, incentivando essas vias menos viáveis de desarticulação democrática? Porque o que dá para entender é que, ainda que, usando o Bolsonaro aqui, né, ele vem dizendo, nós estamos fazendo tudo dentro das 4 linhas da Constituição, mas eu acho que o grande inimigo dele é justamente a Constituição. Perfeito. É justamente isso, né? Um dos elementos que caracteriza o populismo autoritário contemporâneo é justamente a tentativa de destruir a ordem democrática usando, aparentemente, as regras do jogo. Então, é muito sintomático que o Bolsonaro tenha feito questão de dizer diversas vezes que ele estava nas 4 linhas da Constituição, né? Que ele estava respeitando a ordem constitucional, que ele respeitava a legalidade, e quem não respeitava eram os outros que se opunham a ele. Era o Supremo, ou eventualmente era o Congresso, né? Depois ele mudou a relação dele com o Congresso, mas teve até aquela situação que o general Heleno cantou que se pegar, se gritar pega ladrão, não fica meu irmão, se referindo ao Centrão, que depois virou uma certa base de apoio do bolsonarismo. Então, a estratégia do populismo autoritário é usar os instrumentos da democracia para destruí-la, né? Isso pode acontecer de 2 formas. Ou com mudanças formais na ordem constitucional, e aí, notadamente, emendas à Constituição, ou por convocação do poder constituinte originário, né? De fazer uma nova Constituição. Alguns movimentos populistas autoritários fizeram isso no mundo. A Hungria, por exemplo, né? E o bolsonarismo ele tentou essa estratégia de ir degradando a ordem constitucional, reformando ela, mas ele teve muita dificuldade. E aí eu uso a expressão de circuito fechado para explicar um pouco a dinâmica do sistema político brasileiro com a Constituição. O que eu quero dizer com isso, né? Embora a gente tenha tido inúmeras emendas constitucionais, pela natureza analítica da nossa Constituição trata sobre diversos temas. Então, todo governo tem que emendar a Constituição para aprovar a sua agenda, né? Só que, justamente por isso, existe um quórum mais elevado para alterar a Constituição, e a gente tem um sistema político, um sistema partidário muito fragmentado. Ele já se tornou menos fragmentado nos últimos anos, mas ainda é muito fragmentado. E muito tendente a uma lógica centrônica, né? Então, todo governo, um governo progressista, por exemplo, se ele chega ao poder, ele não consegue implementar a sua agenda porque ele precisa negociar com essas coalizões no Congresso, e aí ele perde, ele tem que abrir mão de coisas, né? Ele tem que abrir mão de políticas públicas, ele tem que dar cargos no governo para esses grupos, ele tem que negociar. Então, embora você tenha muitas emendas na história da Constituição brasileira, essas emendas não são emendas que são, na sua maioria, disruptivas. Uma pequena parte rompe com a lógica da Constituição, né? E não foi diferente no caso do Bolsonaro. E aí esse circuito fechado ele tem uma dinâmica meio ambígua, porque ao mesmo tempo que ele deslegitima o sistema democrático, porque um presidente ele é eleito com várias promessas, ele precisa lidar com o sistema político que exige muito, que ele não consegue implementar as medidas dele,
Então, isso vai deslegitimando, criando uma frustração com o presidente. Quando chega uma figura como o Bolsonaro, ele também não consegue implementar o que ele quer. Ele fica muito limitado pela lógica do sistema político, né? Durante muito tempo, no governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia foi um grande adversário dele, né? Então, esse circuito fechado tem essa dimensão ambígua. Então, no caso do Bolsonaro, ele não conseguiu. Não conseguiu convocar uma constituinte, né? Embora tenha tido essa conversa, que a Constituição era muito cara para o Brasil, enfim, aquela conversa que é antiga. E ele tenha tentado fazer... a base dele tenha tentado fazer algumas mudanças, reformas constitucionais, emendas constitucionais, isso não deu certo, porque ele não tinha maioria para isso, né? Então, o que resta é fazer mudanças informais, né? Como você bem disse, David, são mudanças na maneira como a Constituição é lida, que podem ser por leis, por decretos, por decisões judiciais, né? Podem ser também, do ponto de vista simbólico, degradação da convivência entre os grupos numa democracia. Eu, quando estou dando aula disso, eu uso sempre uma metáfora para explicar, né, para os meus alunos, que é a seguinte: primeira vez, eu vou dar um spoiler aqui de mais de 100 anos, eu peço desculpas se não puder. Mas a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu achei que a Capitu traiu o Bentinho. Eu devia ter uns 14 anos. Aí a segunda vez que eu li Dom Casmurro, eu não sabia mais. Eu devia ter uns 18 anos. Eu falei, será que traiu? Se não traiu, não traiu, eu não sabia. A terceira vez que eu li Dom Casmurro, eu já devia ter uns 25 anos, eu não só achei que a Capitu não traiu o Bentinho, como o Bentinho era apaixonado por seu amigo Escobar e estava projetando a sua paixão na sua esposa. O Machado de Assis não voltou da tumba e reescreveu Dom Casmurro, mudou a minha leitura. A mesma coisa acontece com uma Constituição. E esses movimentos populistas autoritários tentam, com frequência, produzir mudanças na maneira como a Constituição é lida. Então, o bolsonarismo fez isso o tempo todo, ele tensionou o tempo todo para promover uma leitura autoritária da Constituição. Talvez o grande, maior exemplo disso seja a tentativa de estapafúrdia e injustificável de dizer que o artigo 142 permitiu um golpe constitucional militar. Como é que um golpe pode ser golpe? Um golpe não, uma intervenção, né? Como é que pode ser militar, constitucional e intervenção ao mesmo tempo? Eu não sei. Essa sopa de palavras não faz sentido. Mas isso foi uma tentativa permanente. Fora uma tentativa de degradar o ecossistema político, né? Então, isso é uma coisa muito comum nesse tipo de movimento. Aquilo que era impossível, aquilo que seria inaceitável, esse tipo de movimento torna aceitável rapidamente. Ele vai degradando as condições de convivência, né? E vai destruindo aquilo que é considerado o mínimo para uma convivência entre grupos que se opõem no sistema político. Ele vai degradando tudo. Então, jamais seria concebível um presidente eleito no Brasil pós-88 dizer que ia mandar seus adversários para a tortura, né? Para a ponta da praia. O Bolsonaro vai lá e, antes de tomar posse, é a coisa que ele faz lá na Paulista, quando ele ganha a eleição. Então, você tem uma degradação informal que não é só na maneira como as normas são interpretadas, mas na maneira também como a convivência política se degrada. E isso tem a ver um pouco com o bolsonarismo. Ele investiu tanto nisso porque, do ponto de vista formal, ele não conseguia fazer, né? Então, o Bolsonaro ele teve muitas leis, muitos vetos derrubados. Ele vai bater recordes. Eu pedi dados para isso para o Congresso Nacional, né? Ele vai bater recordes de decreto legislativo para assustar medidas do Executivo que exorbitavam do seu poder regulamentar. Ele vai ser muito contido, porque a lógica do circuito fechado é uma lógica que quer manter o status quo. No caso do Brasil, o status quo é ruim, né? Um status quo desigual, um status quo excludente, é um status quo racialmente excludente, né? É importante sempre ressaltar isso. Do ponto de vista de gênero, é excludente. Então, é um status quo muito ruim. Mas, quando você tem um líder autoritário no poder, esse circuito fechado acaba fechando o caminho para ele. Ele tem que investir nessas medidas informais. O que me preocupa muito, David, eu não sei se eu estou falando demais, é como esse circuito fechado, essa lógica que tende ao status quo e que realmente preservou a democracia brasileira, né? Foi quando o vício virou virtude, como hoje ele é considerado o padrão ouro da democracia, né? Então a gente acha que esse modelo
muito fechado, muito amarrado, que as figuras desse modelo muito fechado, muito amarrada, são figuras democráticas, são figuras que protegeram a democracia brasileira, e na verdade não é isso, são figuras que operaram em nome dos seus próprios interesses e que, por um conservadorismo no sentido de preservação do status quo, acabaram contendo o movimento populista autoritário. E aí, Daniel, e até é interessante, até para a gente entrar na próxima pergunta, porque é o seguinte: a ideia de promessa é a promessa que você pode disputar o sentido da Constituição. O próprio populismo autoritário, ele pode se valer dessa ideia de promessa, né? Porque se parar para pensar bem, o Bolsonaro, com o artigo 142, quando ele tenta tensionar, dar uma legitimidade para as Forças Armadas que ela não tem, porque ela é uma burocracia que depende de comando de outros poderes, que é assim o artigo 142 diz, né? Tanto pelo Poder Executivo quanto qualquer um dos poderes que for reivindicar. Na verdade, a pergunta que deve ser feita é: essa Constituição nasceu em qual sentido e para quê? Ela nasceu justamente para suplantar um regime que anteriormente impedia que determinadas liberdades fossem exercidas, determinados direitos fossem exercidos, que determinadas pessoas pudessem expressar da forma como ela disputava a democracia. Então, dizer que as Forças Armadas poderiam intervir para ser um terceiro imparcial é justamente algo que contraria, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa vontade da Constituição, mas a finalidade para a qual ela foi fundada. Essa promessa é uma promessa de romper justamente com o autoritarismo que anteriormente impediu que essa democracia se desenvolvesse. Então você poderia ter esse pessoal do populismo autoritário dizendo: não, mas nós estamos disputando o sentido da Constituição. Porque o tempo todo o que ele fala é o quê? Eu estou dentro das 4 linhas. Eu estou reivindicando o sentido da Constituição, né? E aí ele não pode, então ele vai lá, ele tem dificuldade, por exemplo, igual um dia desse, um ano mais ou menos, não vou me recordar direito, dentro dessa ideia de populismo autoritário que você trouxe. Um parlamentar, que é delegado, ele propôs um projeto de lei que é justamente a possibilidade dos estados legislarem de forma autônoma sobre armamento. É óbvio que isso não ia passar. Para a gente do direito sabe que armamento é competência originária da União. Só que, na verdade, com essa visibilidade que a gente tem das redes sociais, ele queria jogar para dizer: olha lá, aí tá vendo? Vocês não têm liberdade. Esse Congresso não deixa vocês legislarem. Se bater no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal vai declarar inconstitucional porque ele não quer que você proteja a sua liberdade. Só que a questão é, o povo não conhece o que é competência. O povo está preocupado se ele vai ter condição de pagar o aluguel, se vai estar empregado, se o filho vai ter comida, vai ter uma roupinha, um tênis, né? E não vai preocupar com isso. Você tá querendo, igual o Galo de Luta falou lá, você tá querendo que o cara trabalhe 8 horas no dia e depois vai estudar sobre teoria do poder constituir, sobre competências constitucionais? Não vai, velho. Mas o povo entende o que é liberdade. E ele vai falar lá, você tá querendo, você tá insatisfeito com o seu celular, não tá? Que você foi roubado? Você pagou ele aí de 12, 24 vezes você trabalhar no aplicativo, o cara vai lá do nada e mexe a mão no seu celular. Então, se você tivesse uma arma, olha a linguagem fácil. Se você tivesse uma arma, você poderia resolver esse problema. Mas olha só, eu estou propondo um projeto dentro da ideia de liberdade constitucional, mas esse Congresso que diz proteger nossa liberdade não está permitindo. E se passasse no Congresso, ia cair no Supremo, que o Supremo também não preocupa com a gente, ia ser também, de alguma forma, ia ser declarado inconstitucional. Então ele joga justamente com o quê? Com essa necessidade que você trouxe aí do povo, né? Pois é, eu acho que o que você está falando reforça, né, essa ideia de que é uma frustração com a Constituição, com a promessa, e o populismo autoritário ele diz que ele vai cumprir a promessa, né? Só que é uma coisa paradoxal, ele vai cumprir a promessa destruindo a Constituição. É isso. Mas a agenda é essa, e a agenda é um pouco retornar a um passado que nunca existiu, né? É um certo reacionarismo fantasioso, né? Que a gente vai voltar a uma era em que as pessoas eram decentes, que o brasileiro era de bem, que a vida era maravilhosa. E aí você esquece o que foi o regime autoritário brasileiro, enfim, a violência, a tortura, a destruição da liberdade de expressão. Eu acho muito curioso, né, até ressaltando esse paradoxo, como determinados grupos e indivíduos defendem, né, a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, defendem a ditadura militar, né, esquecendo que tinha uma censura oficial do Estado, né?
Então, é paradoxal, é em nome da... Ou então a própria ideia que protege a vida, mas a vida, principalmente a vida intrauterina, mas ao mesmo tempo defende o bandido bom, o bandido morto, a pena de morte. Pois é, você está frustrado com a Constituição. Qual é a solução? Destruí-la. É isso que o populismo oferece, né? O populismo autoritário. Isso cola, porque as pessoas estão muito frustradas. Há uma frustração muito grande, né? Que é uma frustração que tem a ver com falhas, né, reais de governos, enfim, aí não sei se é o momento de entrar nisso, mas, por outro lado, tem a ver com uma falha estrutural da democracia brasileira, que é uma democracia que foi desenhada e projetada e se desenvolveu de uma maneira que preservou muito o status quo desigual, né? Então, essa frustração tem um esteio na realidade, essa frustração constitucional, essa frustração com as promessas não cumpridas da Constituição. Mas a resposta do populismo autoritário a essa frustração a Constituição não cumpriu o que prometeu, então vamos destruí-la. Não tem muito sentido, mas isso cola, né? Isso tem uma circulação social muito grande, né? Então, Daniel, você. eu fico com uma dúvida também, se é uma frustração com a Constituição também, assim, sabe? Porque se nós estamos falando de uma promessa que foi colocada, e a Constituição de 88, vamos tomar como referência a Constituição de 88, está mais próxima da gente, né? A gente tem como verificar isso de forma mais ampla do que as outras constituições. Então, quando você tem lá o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o devido processo legal, declarando que o racismo é crime imprescritível e inafiançável, a tortura não é aceita, isso é tudo desejo de alguém que viveu um momento e ela colocando como objetivo da República Federativa que acabar com as formas de discriminação, a Constituição está reconhecendo as desigualdades, ela está reconhecendo a necessidade desse mínimo para mediar nossas vidas, e, e talvez o problema não seja o não cumprimento da Constituição, mas talvez isso que você trouxe atrás, pode concordar ou não, de que a gente tem uma tradição autoritária que impede que essa promessa seja cumprida. Eu não sei se eu estou viajando, mas assim, porque a promessa existe, ela é fruto de uma mobilização social. Agora, como que essa promessa ela vai se cumprindo no dia a dia? Ela vai ganhando espaço, vai ganhando disputas e tudo, mas eu acho que o grande problema é justamente não é bem a promessa que está ali na Constituição, mas é justamente a linha contrária que tenta fazer com que essa promessa não seja cumprida em função desse autoritarismo que a gente é enraizado e fundado, sabe? O que você acha disso? Eu acho que você tem razão. A Constituição ela é um monumento às duas coisas. Ela é um monumento a essa promessa emancipatória e ela é um monumento a quem detém o poder quando ela foi criada, né? Ela tem essa dupla dimensão. Então, a Constituição ela é construída como essas duas coisas. E o problema, voltando ao que eu falei no início, da ideia de que o povo falou, é que se você pensa que o povo falou, o povo criou essa dimensão emancipatória, mas também criou essas instituições oligárquicas. As duas coisas foram criadas pelo povo. Quando você pensa que a promessa ela não se confunde com as instituições constitucionais, ela é maior do que as instituições constitucionais, você entende que essas instituições têm que se atualizar e têm que se ressignificar à luz da luta por essa promessa. E aí a tradição autoritária, que estava presente ali na criação da Constituição de 88, é muito importante a gente ter isso claro, né? Quando acabou a ditadura, não houve um estalar de dedos, Thanos, né? E todo mundo que apoiou a ditadura e os agentes autoritários desapareceram. Não, eles estavam ali, eles fizeram um lobby, eles tinham as agendas deles, envolvendo inúmeras questões, né? Mas, quando eu falo de uma frustração com essa promessa constitucional, com essa promessa de igualdade e liberdade, eu nem penso em termos tão jurídicos, David, porque às vezes as pessoas pensam nisso, né? Que a pessoa está frustrada porque o artigo 5º não foi cumprido. As pessoas às vezes não sabem, uma parte das pessoas não sabe o que é o artigo 5º, né? Mas como você falou, as pessoas sabem que existe uma premissa de que todos somos iguais, que isso justifica a nossa comunidade política. E aí quando o Estado vai lá, entra numa comunidade periférica e mata o filho de alguém, e essa mãe reivindica que o Estado não poderia ter feito isso, que o Estado está violando essa promessa, ela está reivindicando a promessa constitucional, né? Que é maior do que... A Constituição ela é uma verbalização dessa promessa, mas a promessa é maior do que isso, né? Esse potencial emancipatório de você criar uma comunidade política, criar uma ordem constitucional, ele é até maior do que o próprio texto da Constituição, né? E ele é limitado, essa frustração ela é produzida também
por essa dimensão oligárquica, por essa dimensão autoritária que não permite que essa promessa se realize, ou que essa promessa se atualize. No livro, eu uso uma expressão, isso foi publicado também numa coletânea que foi até finalista do Jabuti, sobre a Constituição Resiliente, que era homenagem a um trabalho do Oscar Vilhena Vieira, e foi organizado pelo Rubens Gleiser e pela Ana Laura Pereira. E a ideia de anéis burocráticos é a ideia de que dentro do Estado brasileiro, após a democratização, alguns espaços permaneceram imunes à democratização, continuaram a operar por uma lógica autoritária. Então, acho que o grande exemplo disso são as Forças Armadas, né? As Forças Armadas continuaram a operar por uma lógica autoritária. Eu acho que o judiciário também, em muitas partes, continua atuando como um anel autoritário. E outros espaços da burocracia estatal. As polícias também, eu acho que são um anel autoritário. E aí o problema, David, é que quando você tem a ascensão de um populista autoritário ao poder, como foi no caso do bolsonarismo, esses anéis eles começam a degradar a democracia por dentro, né? Então, eles dão base de apoio estatal, institucional e burocrática para esse movimento, né? É como se fosse um vírus. Você tem um vírus ali circulando dentro de você. Os anéis autoritários são como os vírus no Estado democrático. A sua imunidade baixa, o movimento populista autoritário chega ao poder, esses anéis começam a adoecer a democracia, né? Então, e essa é uma peculiaridade do caso brasileiro, ou de situações de transição para a democracia mais recentes, né? Nos Estados Unidos, a preocupação era como o Deep State estava segurando o Trump, né? E como é que o ataque vinha de fora para dentro. No caso brasileiro, a gente tinha um ataque que vinha de dentro para dentro e de fora para dentro. Eram as duas coisas simultaneamente, justamente por causa dessa tradição autoritária, né? Que é muito característica da nossa história, né? É uma história que é marcada por autoritarismo. Eu não lhe escuto, David. Desculpa. E essa era até uma pergunta que eu ia fazer, mas acabou que você já respondeu, que o que seriam esses anéis autoritários, entulhos autoritários. Então, são esses requisitos da tensão da mudança do regime autoritário para o regime democrático, que mesmo passando para o regime democrático, eles persistiram como nesses órgãos, nessas instituições, como você disse, a polícia, em certa medida o poder judiciário, né? E são exemplos práticos de como esses anéis, esse entulho autoritário, oligarquização que você fala das instituições, né? Então, quando você tem, por exemplo, essa mudança para o regime democrático, esses anéis, esses entulhos, eles perdem a possibilidade de ter maior voz, maior alcance, mas eles permanecem ali. Então, quando surge esse momento de você ter uma insatisfação com o arranjo institucional, com o arranjo democrático que a gente tem, eles começam a ganhar espaço, e a partir desse momento que eles ganham espaço, eles vão corroendo a estrutura por dentro. Foi isso que você quis dizer, não é isso? A ideia é essa, né? E mais do que isso, como esses anéis eles têm interpretações da ordem constitucional que são autoritárias, então, por exemplo, a ideia de que o exército poderia fazer uma intervenção para garantir a democracia é uma ideia que está por trás da redação do artigo 142, como ele está na Constituição. Foi uma imposição. Quando a gente vai ler a literatura sobre a Constituinte, o ministro do Exército na época, que era o general Leônidas Pires, ele pressionou muito a Constituinte para que fosse mantido dessa forma, né? Ele dá depoimentos falando que quem fez a redação foi ele, né? Então, dentro desse espaço, por exemplo, das Forças Armadas, essa ideia de que elas teriam uma função de papel moderador continua circulando. Quando você tem a ascensão de um movimento populista autoritário ao poder, né? Quando o bolsonarismo ganha o poder, essa ideia ela não circula de dentro para fora, de fora para dentro, perdão. Não são só os loucos que estão parados em frente ao quartel chamando ET que estão propondo isso. De certa maneira, isso está circulando dentro do próprio Estado. E eu acho que é por isso que vários agentes estatais foram pegos fazendo uma minuta do golpe, com uma interpretação maluca da Constituição, né? Uma interpretação translocada da Constituição, porque aquilo circulava dentro do Estado brasileiro. E o grande desafio é que a literatura que a gente chama de transitologia ou de democratização presumia que esse entulho autoritário, como você falou, que tem a ver com normas
ou que os anéis autoritários, que é essa expressão que eu estou dando, que são esses espaços, né, que não se democratizaram dentro do Estado democrático, eles iam sumir com o tempo. Porque a ideia é que a democratização era um processo incremental que sempre melhorava, né? Tinha um pouco essa visão, né? Então, que você ia transicionar para a democracia e, aos poucos, o que sobrou do autoritarismo ia se diluindo. Só que isso não aconteceu. E o que é pior, quando você tem um movimento populista autoritário chegando ao poder, não só esses anéis não se diluem, como eles começam a aumentar e ampliar a esfera de influência, né? Então, um outro dado empírico é a quantidade de membros das Forças Armadas que foram trabalhar em cargos civis no governo, né? Tem a ver com isso, com a utilização desse anel autoritário dentro da burocracia do Estado democrático para destruir a própria democracia. Isso foi uma coisa muito peculiar da experiência brasileira, né? Da experiência do bolsonarismo. E é isso que a gente está... É isso que o Supremo está julgando agora, né? E assim, chegando nesse momento assim que a gente viu de terra arrasada, considerando todos esses desafios que a gente tem para apresentar aí, a falha na promessa constitucional, a ascensão disso que você chama de populismo autoritário, a persistência das desigualdades e as dinâmicas de mudança informal, qual seria, então, assim, que você propõe na sua obra, o caminho para reverter essa crise democrática no Brasil e você coloca isso num epígrafe sua lá, né? E recontar a história que a história não conta, como seu livro coloca lá na epígrafe, né? Eu gosto disso, a história dentro da história, a história que a história não conta, né? Porque são várias histórias, você tem uma história oficial e outra que é ocultada, que é silenciada, que é levada para o subterrâneo das disputas da história institucional, história do país, né? E quais seriam os acertos com o passado, entre aspas, que você coloca também, que essenciais para fortalecer essa promessa de Constituição no futuro? Esse trecho que eu adoro também, a história que a história não conta, eu estou fazendo menção a um samba da Mangueira, né? Que ganhou o Carnaval em 2019. Logo Então, depois. esse samba, para você ter ideia, eu coloquei ele como epígrafe da minha tese no meu livro, que é o Constitucionalismo Negro, é justamente para isso. Eu pego dois autores que trabalham com isso, o Michel Rolf-Trujillo, que trata Silenciando o Passado, e o outro é um historiador também, sociólogo, que chama Michel Pollack, que trata de memória. Eu trato justamente, eu pego a letra da música inteira e colando lá, só uma observação, coincidência. Por isso que eu coloquei isso aqui, porque eu lembrei disso lá da tese. Muito legal, muito legal. Aliás, eu já comprei seu livro e tô na expectativa de lê-lo. Não, e aguardo aqui ansiosamente pelos comentários. Com certeza. Acho que tenho certeza, pelo que eu já ouvi de colegas que eu considero muito, é um livro importante na discussão do Obrigado. constitucionalismo brasileiro. Estou ansioso por lê-lo. Acabando o semestre, vai ser minha primeira atividade. Então, esse samba que a gente gosta, né, da Mangueira, que ganhou logo depois da eleição do Bolsonaro, é quase como se fosse um recado, né? E aí com uma bandeira enorme, com o rosto da Marielle, acho que na comissão de frente, né? E menciona o nome dela, né? Que é a vereadora negra assassinada aqui no Rio de Janeiro, enfim, pelas milícias e por grupos que parecem ligados, né, ao populismo autoritário brasileiro. E eu acho que se eu falasse para você, David, que eu tenho uma resposta fácil para esse problema difícil, eu estaria sendo desonesto, né? Então, eu não tenho uma agenda clara de reformas institucionais que vão resolver o problema da frustração com as promessas constitucionais no Brasil, né? Mas acho que a gente tem alguns elementos que a gente deve pensar. O primeiro deles é o grau de oligarquização do sistema político. O nosso sistema político cada vez mais oligárquico. E isso tem fortalecido o que a gente poderia chamar até de um presidencialismo de frustração. Por quê? Foi o que eu falava antes para você, né, e para os ouvintes, e para os que estão nos vendo, né, os espectadores, né, não são tele, mas são espectadores. O presidente ele é eleito numa eleição quase plebiscitária, né? Ele encarna em si diversas propostas para o país, né? E quando ele chega ao poder, ele tem uma dificuldade muito grande de implementar isso. O que é bom quando você tem um presidente autoritário chegando ao poder, mas o que pode ser ruim quando é um presidente democrático. E, a longo prazo, isso leva a um custo para as instituições,
né? As instituições elas vão se tornando deslegitimadas, a sensação de que elas não têm conexão com as demandas sociais. Até o ponto que a gente vai acabar elegendo uma liderança que realmente destrua tudo, né? E eu acho que uma primeira agenda é pensar em instrumentos para desoligarquizar o poder. E aí isso tem diferentes sentidos em diferentes instituições. Vou dar um exemplo para você que eu acho que assim é quase um dogma sagrado do direito constitucional e eu sempre tenho dificuldade de entender, que é a ideia de que o Supremo Tribunal Federal ele vai sempre atuar em nome da defesa dos grupos minoritários. Aí você olha para o Supremo Tribunal Federal, se você olha os casos que ele julga, hoje tem. Eu estava até pesquisando isso, não tem uma pesquisa que deixe isso. Há pesquisas antigas, mas não tem uma pesquisa clara. Mas a gente tendo uma visão impressionista, a maior parte das coisas que o Supremo julga não são questões envolvendo direitos de minorias. E boa parte das decisões do Supremo, às vezes, são contrárias a direitos de grupos vulneráveis, como é o caso dos trabalhadores, né, que não são uma minoria, mas são um grupo vulnerável na sociedade brasileira. E aí você olha o que o Supremo decide. Quem o Supremo ouve? E quem compõe o Supremo? Como é que um órgão que vai defender minorias é composto quase que exclusivamente por homens brancos, né? O Supremo, até onde eu sei, nunca teve uma mulher negra, que é a maior parcela da sociedade brasileira, não está representada no Supremo, e talvez seja o grupo mais vulnerabilizado, ele não está lá. Então, é um órgão que, pela sua estrutura, pelo seu funcionamento, embora ele preste um papel importante na defesa das minorias, ele não presta todo o papel que ele poderia, né? E tem uma outra questão também que eu estou bastante pensando, é por que não tem defensor público eleito como quinto para os tribunais e sequer para os tribunais superiores? Não tem? Não. Isso é uma questão problemática, né? Claro. Isso é uma coisa, é uma reforma institucional possível, claro, né? Então, o judiciário ele tem a agenda dele. O judiciário, as questões corporativas, né? Fora a questão econômica, né? Porque um juiz, de cara, já é parte do 0,1% da cidade brasileira em termos de renda, né? Se você pensar o legislativo, aí é pior ainda. O legislativo ele não é representativo da sociedade, né? E o poder econômico, embora a gente não possa ter uma visão esquemática, que o poder econômico controla completamente o poder político, ele é muito pautado pelo poder econômico, capturado por esse poder econômico, né? Você tem uma representação muito pequena de grupos minoritários no Congresso Nacional, e é um Congresso que é muito capturado por interesses tradicionais da sociedade brasileira, interesses do agronegócio, interesses do setor financeiro, né? Então, você tem uma estrutura muito oligarquizada. E a relação entre os poderes, a relação entre o legislativo e o executivo, sobretudo hoje, com a questão do orçamento, enfim, é uma relação que tende a uma oligarquização maior, né? Então, esse é um ponto. Uma outra questão Esse aí tem um dado recentemente da Quest, né? Recente não, tem pouco tempo que aquela empresa que trata sobre questões de avaliar sobre opinião, perspectiva do povo brasileiro, ela estava analisando e ela viu que 77% dos deputados federais é do setor do agronegócio. 77%. É o setor com mais influência nas decisões do Congresso. Esse dado fala por si, né, David? E é claro que tem grupos importantes fazendo. Eu nunca esqueço que o que foi chamado de maneira pejorativa de lobby do batom, o impacto que ele teve na Constituição de 88, basta você pensar que o primeiro inciso do artigo 5º é um inciso sobre igualdade de gênero, né? Mas existe uma oligarquização do sistema político muito grande, é um sistema político que é autocentrado e que opera em nome de interesses consagrados da sociedade brasileira, né? Da estrutura econômica brasileira, não da sociedade, da elite brasileira. Eu acho que um outro ponto que a gente precisa pensar, e agora entrou na agenda do governo, mas eu não sei o quão isso vai ser radicalizado, é a questão da concentração de renda e da taxação dos ricos e dos pobres no Brasil, né? Nós que somos professores, David, a gente paga o imposto de renda direitinho, né? Um grande advogado não, né? Isso é uma questão, isso não tem como funcionar, né? A gente tem um sistema tributário que é regressivo, né? Não tem como um país funcionar nesses termos, né?
E a resistência a isso é muito evidente sobre como a classe política está ao lado de que interesse a classe política está se alinhando, né? Então, acho que pensar a questão da concentração de renda, foi como eu falei para você, tem um livro muito legal que é sobre a desigualdade. Eu estou até procurando, porque eu esqueci o nome do autor, que é sobre a desigualdade no Brasil, né? A história da desigualdade no Brasil. E ele vai demonstrar isso que eu te falei, que você vai ter uma redução da concentração de renda. É uma história da desigualdade, o nome do livro. E o autor não tem na lombada. Mas é excelente esse livro. Esse livro ganhou o prêmio de Ciências Sociais, enfim, é um livro muito bom, com dados empíricos. É meio que aquele estudo que o Piketty faz em nível mundial, do capital no século XX, no século XXI, perdão, para o Brasil. E aí ele vai demonstrar que você tem uma redução da concentração de renda ali no período entre 46 e 64, depois aumenta e nunca mais diminui, né? Então você tem uma concentração de renda muito grande no Brasil, né? E uma república, uma democracia não consegue florescer com isso. Então essa tem que ser uma agenda imediata. O livro que você estava falando aqui é esse aqui, ó, Uma História da Desigualdade, a Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, Pedro 1926, 1926, 2013? Isso, do Pedro Souza? É Pedro Souza o nome do autor? É Pedro H.G. Ferreira Souza. É isso, é esse sim. Agora eu lembrei o nome. É o do Pedro Souza. Esse livro é excelente, assim, eu recomendo muito a leitura. Pode deixar que eu vou colocar na minha lista aqui, que eu gosto de... Muito bom. E você fica horrorizado, assim, porque tem uma economista também, eu não vou me lembrar o nome agora, hoje eu estou ruim com nomes, que ela fala uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo que a Constituição ela estabeleceu um Estado social, né, prometeu um Estado social, do ponto de vista tributário ela não mostrou como ela ia financiar esse Estado social. Né? A gente mantém um sistema tributário que é regressivo, né? E essa é uma dificuldade de operar essas promessas da Constituição. E eu acho que isso envolve também, eu acho que talvez essa seja a minha principal ideia com contar a história que a história não conta, é ver o que esses grupos subalternizados, esses grupos minoritários, esses grupos oprimidos e dominados, qual é a agenda deles, o que eles estão propondo, né? Onde eles estão disputando, né? Aonde que a promessa da Constituição está buscando atualização? Qual é a agenda desses grupos? Eu acho muito difícil partir da premissa de que a solução vai vir de cima para baixo, né? De baixo para cima. O que essa classe plebeia, né, para usar uma expressão da teoria política, está propugnando? Como é que ela está tensionando o sistema político? Eu acho que a gente tem que buscar isso. Eu acho que a solução para o nosso problema está em buscar esse potencial emancipatório, essas disputas emancipatórias, né, dos movimentos sociais que disputam o cumprimento das promessas constitucionais. E eu acho que se a gente não fizer isso, o que a gente viu nos últimos anos é um agravamento desse distanciamento entre o que a Constituição prometeu e a prática das instituições. Esse é o legado do bolsonarismo, né? Para além do legado das mortes na pandemia, do legado da violência, do legado da destruição das regras de convivência no ecossistema político, para o legado da destruição das instituições, um legado que ele deixa muito forte, é um legado de uma maior oligarquização do sistema político, o legislativo se tornou ainda mais oligárquico, e um legado de esvaziamento das instituições democráticas, né? E eu não sei, eu tenho muitas dúvidas, acho que a gente só vai poder saber, eu tenho uma opinião pessoal, mas academicamente a gente precisa de tempo para entender, né? Sempre precisa de um pouco de tempo depois. Mas eu tenho muitas e graves dúvidas se a agenda que a gente perseguiu nos últimos anos recentes foi uma agenda de reverter isso, se a gente conseguiu fazer isso. Me parece que não. E aí é uma questão de tempo. Se essa frustração continua existindo e continua sendo fomentada, é uma questão de tempo que o movimento que mobiliza essa frustração volte ao poder. E aí ele vai ter aprendido com a última experiência dele, ele vai saber fazer as coisas com muito mais capacidade. E isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a Constituição, isso é muito ruim para a igualdade. Então, me preocupa muito. Eu não quero ser catastrófico, né? Não sou um pessimista. O livro começa com promessa, né? Acho que, com todas as suas contradições, a ordem constitucional brasileira ela tem um potencial emancipatório muito grande. Só que a gente precisa investir nele, radicalizá-lo, né? Sob pena da democracia se destruir. Eu acho que esse é um desafio que não é só brasileiro, esse é um desafio para o mundo inteiro. Acho que os Estados Unidos estão passando por um momento nessa direção, países europeus estão passando por um momento nessa direção.
Eu acho que a gente tem desafios novos também, né? Então você tem a revolução digital, né, que muda o mercado de trabalho, que cria uma esfera pública privatizada. Então nós nos comunicamos através de plataformas que são controladas por empresas transnacionais trilionárias, né, que mobilizam essa esfera pública em nome dos seus interesses econômicos, né? E isso tem um impacto, claro, na democracia, um impacto na maneira como as pessoas se relacionam. A gente está enfrentando o problema da crise climática, né? E esse problema ele tem efeitos maiores nas populações mais vulneráveis. A gente está enfrentando, a nível mundial, o problema da desigualdade, então, e da crise da democracia, da legitimação da democracia. Então, é quase uma bifurcação. E eu diria que uma resposta, ou a resposta para isso, é investir nesse potencial emancipatório, sobretudo pensando nos grupos subalternizados, nos grupos minoritários que estão tentando disputar o sentido da Constituição, na agenda desses grupos, né? Na agenda do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, no movimento dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores precarizados, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. E aí seria meio contraditório eu, num livro acadêmico, eu lá na academia, propor qual seria a solução para esses problemas. Então, acho que a solução é ouvir a história que não está sendo contada e dar voz a essa história e nos engajarmos nisso e potencializar essa promessa emancipatória, que não é só da ordem constitucional brasileira, mas que é da própria modernidade, né? A gente tem um grande desafio pela frente, assim, né? Porque se a gente parar para pensar, todas essas vozes ou essas histórias que precisam ser contadas, que estão dentro dessa história maior, o tempo todo elas estão disputando esses sentidos aí, né? Só que também a gente tem uma estrutura oligárquica, e eu posso até dizer, assim, em certa medida, dentro das perspectivas que eu pesquiso, que ainda a gente tem uma sociedade muito senhorial, porque basta ver isso que você trouxe agora aí, por exemplo, a questão tributária, né? O desenho que a gente tem de tributário, o desenho tributário, institucional tributário que a gente tem, não permite esse tipo de equalização de desigualdade econômica e financeira, né? E quando você propõe, por exemplo, agora está tendo essa disputa aí agora, nós contra eles, na verdade é uma proposta até, como é que fala? Desproporcional. Porque se você for olhar, é 99 contra 1%, né? Você vai ter um número muito pequeno de bilionários, que só esse número pequeno, ele tem o dobro da riqueza de toda a sociedade brasileira. Então, assim, é muito desproporcional. Então, junto a essa ideia do poder econômico e das questões materiais, para você contar essa história, igual o Michel Houphouët-Trujillo vai dizer lá, você ter possibilidade dessas outras histórias serem escutadas, você tem que fazer uma força desproporcional para ela ser escutada. Com certeza. Eu acho que esse é um papel que nós, na academia, temos a obrigação, assim, um pouco de exercer, que é tensionar isso, né? É, Uhum. é, e tentar mobilizar essas categorias acadêmicas, intelectuais no nosso trabalho, né, na nossa profissão, para dar visibilidade a isso, né, para dar voz e disputar esses sentidos. E isso tem sido uma missão complicada, né? Por isso, porque tem toda uma estrutura que opera contra, né? Mas eu acho que se não foi isso, é a barbárie. E isso ficou evidente nos últimos anos, né? Acho que o bolsonarismo foi evidente como é a barbárie, mas acho que ainda pode ser muito pior, porque é, é, a gente está vivendo num mundo de um mundo que está se esfacelando aos poucos, né? E a gente tem que responder isso. Também não acho, David, eu queria também deixar isso claro aqui para você e para os Uhum. ouvintes, que eu não estou aderindo aqui a uma ética do desânimo, que é uma coisa bem neoliberal, né? Que não adianta fazer nada que a gente já perdeu. Eu não acho que a gente já perdeu, eu acho que é uma disputa dura, uma disputa profunda, mas que a história do constitucionalismo é uma história de disputa, né? A história da democracia é uma história de disputa. E as causas emancipatórias foram derrotadas muitas vezes, mas também ganharam outras, né? Nós temos motivos para celebrar. Não é para desanimar, mas para ter clareza do desafio que nós temos pela frente. E eu acho que um constitucionalismo que não esteja preocupado com isso, voltando à pergunta que você fez lá, onde é que eu me insiro nesse debate sobre o constitucionalismo, eu acho que um constitucionalismo que não está preocupado com essas causas emancipatórias é um constitucionalismo que não tem função.
E é bem isso mesmo, assim. Até pouco tempo eu estava lendo. É a primeira vez que eu leio o autor Lenin, sabe? E ele estava falando sobre democracia. Eu estava um pouco cansado, assim, de ler esses autores que eu já li há bastante tempo da graduação. E ele fala algo que vai muito ao encontro que você disse aí agora, né? Ele vai dizer assim: uma liberdade, uma igualdade que não seja estruturada para a emancipação do trabalhador, ela é mero texto que não tem sentido de existir, né? E aí é mais ou menos isso aí, né? Um constitucionalismo que não está preocupado com a emancipação do ser humano, ele também vai ser um mero texto, né? E esse mero texto, ele é objeto de disputa, de aposta, de promessa. E isso é muito importante para a gente, assim, né? Eu confio, ainda hoje eu acredito muito nessa ideia de disputa, de possibilidade de emancipação, de acreditar, eu de forma alguma acredito que o povo não tem condição de escolher suas próprias vontades. Na verdade, o que eu acredito é que ele é tolhido disso, né? Ele é o tempo todo colocado numa situação de antecipação do medo. Ó, cuidado, não se insurge não, porque senão você perde o emprego. Fulano de tal faz isso. Ó, cuidado. Ó, se eu tenho filho, vai querer tirar ele da escola particular? Na escola pública não tá bom. E é claro que eu tô falando isso do ponto de vista de uma pessoa de classe média, porque a situação de quem tá na situação de precarizado, de vulnerabilidade de todos os sentidos, nossa, ele nem sonha pensar nisso, né? Você vai falar de democracia pra ele, ele vai rir na sua cara. Democracia pra mim é comer, meu filho, aqui, ó, pagar minha luz, minha água, uma carne, uma proteína, pra eu estar aqui mastigando, né? Eu ia pensar isso, cara. Tem uma leitura que eu compartilho, que é estruturante do livro, que é uma certa leitura do Maquiavel, né? E aí o Maquiavel, que não é essa figura que dava conselhos para os tiranos usurparem o poder, mas era uma figura muito interessante. Ele tem um livro que é muito famoso, mas é menos conhecido que o Príncipe, que é Os Discursos, né? E aí nesse livro, ele vai dizer que existem dois humores numa república, que são duas formas de ver o mundo, né? Dois desejos. Um é o desejo dos ricos e poderosos de oprimir e dominar, e o outro é o desejo da massa de não ser oprimida e não ser dominada. E é dos conflitos entre esse desejo de dominar e oprimir e o desejo de não ser dominado e não ser oprimido que a liberdade vai surgir. Então ele vai dizer que todas as leis que promoveram a liberdade em Roma, por exemplo, são leis que são fruto dessa disputa, desse conflito entre essa elite que quer dominar e oprimir e essa massa que não quer dominar e não quer ser oprimida. E aí, quando as instituições são capazes de absorver essas disputas e transformar isso no direito, essas instituições elas estabelecem a liberdade. E eu acho que essa é uma maneira muito interessante de ler uma ordem constitucional republicana, né? Como um espaço onde há disputa, onde não existe esse interesse homogêneo, onde não existe esse povo que falou e sumiu. Existem grupos disputando poder. E o que vai caracterizar o sucesso ou não dessa ordem constitucional republicana é a sua capacidade de transformar em direito essas disputas, esses conflitos, em um direito de liberdade. E esse é um desafio, né? Como se os canais que transformam essas disputas em liberdade, no constitucionalismo global, mas no brasileiro também, estivessem entupidos, né? E aí talvez a gente precise exercer mais a nossa imaginação institucional, a gente precise pensar em novas formas de estruturação da política, a gente precisa olhar para as nossas experiências, olhar para essa história que a história não conta, olhar para as disputas, as derrotas também, e a partir disso começar a pensar. Fato na minha opinião, pelo menos, né? Um pouco essa ideia de que a solução para os nossos problemas é voltar para 2002, no caso brasileiro, isso é um equívoco. Porque, de certa forma, 2002 e o que aconteceu depois são a origem do que a gente está vivendo hoje, do que a gente viveu no bolsonarismo. A gente precisa de outra coisa. A gente precisa de uma nova coisa, né? E isso tem que surgir na disputa política. A gente precisa ter novas agendas, né? E eu acho que um dos piores efeitos desse espírito do nosso tempo é um esgotamento do nosso imaginário, né? Eu sempre comento isso com os meus alunos, mas é muito curioso que boa parte das séries e dos filmes que falem sobre o futuro são sempre uma coisa distópica. Você reparou, David? É sempre um mundo que deu errado, e aí tudo que existe é o indivíduo e, no máximo, a sua família. Mas não existe mais coletividade,
é a utopia do anarcocapitalismo, né? O Estado acabou, as pessoas vivem ali, indivíduos, a comunidade, fazem suas trocas e tal, mas a gente não consegue, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de imaginar outro futuro, né? Isso é muito ruim, porque o que alimenta, o que legitima a ordem constitucional é essa promessa de outro futuro. Se a gente não consegue imaginar outros futuros, se a gente se amputa dessa possibilidade, se isso se torna uma coisa menor, a própria ordem democrática, constitucional, republicana vai perdendo a sua capacidade de fidelizar as pessoas começam a perder o sentido nisso, né? E aí a crise vai ganhando tração. E aí é muito fácil você encarar com naturalidade uma figura da estirpe do Bolsonaro, uma figura inimiga da democracia, né? Inimiga da igualdade, inimiga do mínimo de republicanismo, inimiga dos valores emancipatórios que a gente tem de mais caros, né, no nosso contexto. É uma disputa constante, complexa e muito difícil, não tem uma resposta pronta mesmo, não. Daniel, então nós chegamos aqui, já tem aqui praticamente 2 horas de gravação aqui. Chegamos a mais um final de episódio aqui. Hoje a gente discutiu sobre promessa constitucional e crises da democracia com o professor Daniel Capec. E esse momento, Daniel, como você é um ouvinte do Mais e Si, você sabe que esse momento você vai indicar referências, e eu falo referências no sentido mais amplo possível, né? Não só leituras, mas também séries. Você acabou de falar de filme distópico aí, né? E eu queria que você indicasse. Aproveitando, não sei se você vai indicar, porque todo autor que vem cá não gosta de indicar o livro dele, mas eu já estou indicando o livro do professor Daniel Capec, com esse nome que a gente discutiu aqui. Ele tem lá os prefácios com o ministro Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Brandão. Você tem ali a apresentação do livro pelo Sérgio Abranches. Então é uma felicidade poder ter você aqui discutindo esse livro. E eu indico para os ouvintes que têm interesse nessa discussão entre promessa e crise da democracia, o livro do professor Daniel Capec. E também o professor vai agora apresentar aí algumas referências para quem tem interesse em se aprofundar no tema. Bom, eu já indiquei um livro, né, que é o do Pedro Souza, Uma História da Desigualdade, que eu acho um livro excelente, assim, um livro brilhante. Eu vou indicar um do Marcos Queiroz, que eu gostei muito, que é Assombros da Casa Grande. Eu acho um livro muito bom, é um livro excelente, é da editora Fósforo, eu acho, né, se eu não estou enganado. Eu vou indicar o livro do meu amigo Davi Gomes, da UFMG, sobre a Constituição de 1924 e a Modernidade, que eu acho um livro também muito bom. Vou indicar o livro, vou fazer uma coisa que não se faz, mas eu vi reviews tão bons, eu vi tão boas referências, vou devolver a gentileza, que é indicar o livro do professor David, né? Do Constitucionalismo Negro. E tá bombando o seu livro aqui no Rio de Janeiro, David. Eu vou nas livrarias e vejo ele em destaque, né? Da conta corrente, né? Comprei o meu numa livraria, inclusive. Uai, E que tá isso, bombando. que E todo mundo felicidade. muito bem. Eu acho que eu vou ler e eu recomendo que todos e todas leiam. Eu vou recomendar também, e aí eu encerro, que acho que está bom de recomendação, mas um livro que eu gosto muito de uma autora que ficou... vou indicar 2, na verdade. 2 autoras que eu gosto muito. Fica à vontade. Uma é uma autora que ficou meio nessa época de Twitter, tem sido muito bombardeada por causa da concepção dela de totalitarismo, e porque ela defende posições que são equivocadas em relação a vários assuntos. Mas tem um livro que me marcou muito quando eu li pela primeira vez e marca meu pensamento, assim, minha maneira de enxergar a política, que é A Condição Humana, da Hannah Arendt. Eu gosto muito desse livro. Esse livro é bom mesmo, cara. É bom mesmo. Assim, é muito bom. A Hannah Arendt tem várias questões polêmicas, desde questões envolvendo a segregação racial, que ela é muito equivocada, questões envolvendo o totalitarismo, que eu acho que é uma categoria complexa, mas eu acho um livro, assim, muito bom. E tem um outro de uma autora chamada Iris Mary Young. Esse livro não foi traduzido para o português, que se chama Justice and Difference, que é um livro que ela discute um pouco as formas de comunicação e a diferença de identidade na disputa da política e os limites da ideia de uma democracia deliberativa puramente racional, os limites da ideia de razão. E esse é um livro também que me marcou muito na minha formação. Assim, eu acho que foi um livro que
que abriu meus olhos para muitas questões, enfim. Eu adoro livros físicos, acho que dá para ver aqui, né, David? Então é Com difícil certeza, você eu tô escolher. passando, dando uma Eu, olhada aqui. eu me sinto até meio mal. E de literatura, um recente que eu li, que não é tão recente assim, mas que eu acho lindíssimo, e que eu acho que todo mundo deveria ler, é Torto Arado, Ah, eu li, do, cara. do, Nossa, do eu li. Itamar Vieira Júnior, eu acho o nome dele. Outro dia eu estava andando aqui na rua, eu ouvi. E eu fiquei assim, eu quase fui falar, mas eu falei, cara, eu vou ficar fazendo papel de fã maluco, não vou não. Mas eu ouvi, fiquei assim, eu acho esse livro lindíssimo, assim, é de uma delicadeza, é bem escrito, é maravilhoso. Eu leria. E eu esqueceria para ler de novo. Tem livro que você quer ler de novo mesmo, né? Não tem jeito, né? Esse livro de literatura, assim, chama muita atenção. Mas é isso, Daniel. Felicidade estar aqui com você. Espero que você volte para a gente trocar ideias sobre outras questões. Então é isso, ouvinte. Chegamos aqui. Agradeço ao Daniel pela presença. Espero que você volte aqui mais, tá, Daniel? Eu que agradeço o convite, eu adorei. É muito bom conversar com você, David, com os ouvintes. Agora sair da condição de ouvinte para falar um pouco com o pessoal e estou à disposição. Enfim, agradeço a generosidade e a gentileza com a qual você me convidou e estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí sua disponibilidade, que a gente sabe, professor, e principalmente vocês ainda estão no semestre letivo em curso, né? É difícil de organizar aí, mas a gente arrumou um tempo na parte da tarde aqui para gravar e fico muito feliz. Então, ouvinte, chegamos a mais um final de episódio do Mais de Si, com o professor Daniel Capé, que a gente falou sobre promessa constitucional e crises da democracia. Você sabe que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. A partir de R$ 2 você ajuda a manter e aperfeiçoar o nosso podcast aqui. E precisamos de você aqui lá nos streams, no seu tocador de podcast preferido, você ir lá e dar a sua 5 estrelas, fazer uma avaliação, porque isso permite que nossa discussão aqui, nossa informação chegue ao maior número de pessoas. Esse episódio usou áudio da biblioteca de áudio do YouTube, a arte desse episódio ficou com a Gluck Design Criativo, a edição, a mixagem, a masterização e a distribuição e os cortes são todos feitos por mim, a única equipe que eu tenho. É por isso que eu preciso que você apoie, para poder distribuir um pouco disso aí, para eu ficar mais tempo com minha filha também, e minha outra petitinha que tá vendo aí. E é claro, muito obrigado pela escuta até o presente momento aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço fraterno para todos e todas. Fiquem bem e tchau.